Olá a todos, aqui é o Danny Haifong. Não posso entrar ao vivo agora, mas queria trazer mais uma atualização sobre a situação da guerra entre Israel e Irã. Em breve estarei de volta ao vivo, então fiquem ligados. Vamos começar com as últimas notícias. O campo Dayan, a escola de inteligência militar de Israel, foi alvo de mísseis de última geração do Irã. E a sede do Mossad também acabou sendo atingida. A inteligência dos Estados Unidos considera que entre os alvos estavam campos de aviação israelenses, mas também, e isso é crucial, a sede do Mossad, o Serviço Internacional de Inteligência de Israel, que fica dentro de Tel Aviv. Está na parte norte de Tel Aviv, mas ainda assim dentro da cidade, em uma área densamente povoada. Claro, a preocupação é que mesmo que o Irã considere isso um alvo militar, está em uma cidade densamente habitada. Agora, os danos são difíceis de verificar, porque Israel está conduzindo uma campanha de censura extremamente rigorosa e profunda neste momento. Mas de acordo com relatos, é isso que temos. 4 mísseis tiveram como alvo a sede do Mossad, perto do campo Gilak. Temos relatos de mísseis caindo entre 600 e 1.000 metros da sede real, então não houve um acerto direto. Um caiu perto de uma estrada, outro atingiu instalações no campo Herzog, um terceiro atingiu uma estação de tratamento de água, e o quarto atingiu um prédio de vários andares. Embora esses ataques não tenham sido tão precisos quanto muitos dos realizados pelo Irã, a grande notícia aqui é que Israel não conseguiu detectar nenhum deles, o que indica que o Irã está usando armas e mísseis mais avançados em seus ataques mais recentes, mesmo que sejam em menor número. Então, o Irã também relatou ter realizado cerca de 550 operações com drones desde o início da Operação Verdadeira Promessa 3, ou seja, mais de 100 por dia, e conseguiu destruir com essas operações de drones um sistema de defesa aérea israelense de longo alcance. Relatórios também dizem que outro F-35 foi abatido sobre o Irã, um F-35 pilotado por israelenses. Também vemos fragmentos de mísseis no norte de Israel. Outro grande desenvolvimento é que cada vez mais estamos vendo os interceptores de defesa aérea israelenses falharem. Eles estão ficando esgotados. Vídeos sobre isso surgiram, e isso pode explicar por que há pânico em todo o governo israelense, assim como no governo dos Estados Unidos, sobre como responder rapidamente a essa situação. Agora, ainda estamos aguardando confirmação sobre o quão avançadas essas armas estão se tornando, já que o Irã escreveu essas mísseis. Mas está bastante claro que o Irã afirmou que vai continuar a subir na escala de escalada, usar suas armas hipersônicas mais avançadas ao longo deste conflito e que está preparado para uma guerra longa. Tel Aviv continua sob forte ataque, apesar de o número desses ataques com mísseis estar diminuindo. Toda Tel Aviv está praticamente paralisada. Os moradores de Tel Aviv precisam constantemente ir e voltar dos abrigos antiaéreos. De fato, o Irã, por meio da Operação Verdadeira Promessa 3, eliminou essa capital como um centro viável de qualquer tipo de atividade, especialmente econômica. Portanto, esses são desenvolvimentos significativos que precisam ser observados. O Irã afirmou que continuará sua campanha de mísseis, que isso é realmente apenas o começo, e descartou todos os relatos vindos da grande mídia ocidental e da mídia israelense de que seus sistemas de mísseis estariam se esgotando. Existem muitas teorias sobre por que o Irã decidiu reduzir o volume de seus ataques. Alguns dizem que isso é uma guerra psicológica, que eles querem fazer Israel baixar a guarda. Outros afirmam que eles podem estar planejando operações maiores, operações imprevisíveis, que atingirão com força centros militares e de inteligência israelenses, e que estão tentando seguir um padrão imprevisível para garantir que os sistemas de defesa aérea de Israel não estejam apenas exaustos, mas também confusos, e que o exército israelense não consiga prever seus próximos movimentos. Então tudo isso é muito plausível, é claro, e muito compreensível. No entanto,
existem perigos aqui que estão aumentando. Um dos perigos que o Irã enfrenta não é apenas o número de vítimas civis que atingiu o país, mas também o fato de que o Irã parece estar tendo dificuldades com a infiltração da Mossad e, claro, da inteligência e das forças armadas israelenses nos escalões mais altos de seus canais militares. Segundo a mídia israelense, embora isso ainda não tenha sido confirmado, Ali Shamdani, que substituiu Ali Rashid, um dos principais chefes militares do Irã, foi morto em um ataque aéreo durante a noite. Portanto, este é provavelmente o maior perigo que o Irã enfrenta neste momento. Mas a Operação Verdadeira Promessa 3, ao que parece, continua, já que o início deste conflito viu Israel eliminar grande parte da liderança militar do Irã. Portanto, esses ataques de decapitação não estão impedindo a operação militar geral do Irã, e eles estão comprometidos com uma guerra longa e contínua contra Israel e contra os Estados Unidos, caso os Estados Unidos decidam se envolver. Assim, Tel Aviv está efetivamente paralisada. A inteligência militar israelense e a inteligência como um todo agora são alvos da Operação Verdadeira Promessa 3. Os mísseis estão se tornando mais avançados, mais rápidos, e não está claro quantos mísseis o Irã possui, já que o Irã relatou milhares em algumas ocasiões. Alguns acreditam que existem 150 mil mísseis de diferentes tipos e variedades. No entanto, independentemente disso, a informação mais importante aqui é que o Irã está pronto para continuar esta operação e não está buscando capitulação. Contudo, o Wall Street Journal informou nas últimas 24 horas que o Irã está de fato buscando capitulação, o que foi totalmente rejeitado pelo governo iraniano. Então, houve muita atividade. Essas campanhas e operações de mísseis da maior Operação Verdadeira Promessa 3 vão continuar, e continuaremos a reportar sobre elas aqui. Agora, uma grande parte de tudo isso, um grande desenvolvimento, foi o crime de guerra que Israel cometeu nas últimas 24 horas contra a Corporação de Radiodifusão Iraniana. O amigo deste programa, Mohammad Marandi, estava participando de uma entrevista enquanto essa operação era realizada. Assim, a Corporação de Radiodifusão Iraniana foi atingida por Israel. Uma pessoa foi morta. Surgiu um vídeo de uma repórter da Corporação de Radiodifusão Iraniana tendo que sair enquanto o ataque acontecia, e poeira e destroços invadiam o prédio. Poucos minutos depois, quando a poeira baixou, ela voltou e relatou a situação. Isso foi recebido como um ato heróico, não apenas no Irã, mas também em grande parte do mundo, que vê essas táticas sujas não apenas como um crime de guerra, mas também como um ato totalmente deplorável que só piora a imagem de Israel no mundo. Então, Israel está agora mirando na mídia como parte de uma operação de mudança de regime, que, como você deve se lembrar, é o mesmo roteiro que foi aplicado à Iugoslávia e à Líbia, onde estações de mídia foram alvo, como uma forma de cortar o acesso das pessoas às informações vindas do Estado-alvo. Isso gera uma grande lacuna e também uma operação psicológica, que essencialmente equivale a uma guerra contra a verdade. Portanto, esse foi um dos maiores ataques realizados por Israel, tanto a liderança militar sendo atingida mais uma vez, quanto a mídia. Agora, há muito pânico acontecendo neste momento, tanto dentro de Israel quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam participando do G7. Donald Trump estava no Canadá e partiu abruptamente para Israel. Ele disse que após o jantar com os líderes do G7, iria embora por motivos óbvios. Ao mesmo tempo, ele tweetou, ou postou no Truth Social, que Teherã precisava evacuar imediatamente, que era um desperdício de vidas e que o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Ele também criticou Tucker Carlson no Truth Social. Foi uma cena muito caótica e a névoa da guerra incrivelmente densa. Ao mesmo tempo em que Donald Trump publicava todos esses posts muito incendiários e ameaçadores no Truth Social, os Estados Unidos tinham o USS Nimitz,
assim como outros destroyers, indo em direção ao Oriente Médio. Também temos grupos de ataque de porta-aviões e petroleiros seguindo para a região, numa aparente demonstração de que os Estados Unidos estão prontos para entrar e participar desse conflito em algum nível. Há muito debate neste momento sobre qual será esse nível. Alguns veículos da mídia israelense tentaram anunciar que os Estados Unidos realmente participaram de ataques contra o Irã, mas os Estados Unidos desmentiram essas informações. A mídia israelense também afirmou, e a mídia americana também, que os Estados Unidos eventualmente entrarão na guerra e que preparativos estão sendo feitos neste exato momento. Os Estados Unidos também rejeitaram isso até certo ponto. No entanto, o que os Estados Unidos não rejeitaram, o que Pete Hegseth disse na Fox News, foi que eles estavam se preparando para defender, entre aspas, seus ativos na região, caso o Irã os atacasse. Agora, o maior desenvolvimento aqui, e há dois grandes desenvolvimentos quando se trata do desespero dos Estados Unidos, é que Donald Trump disse que está buscando mais do que um cessar-fogo. Ele rejeitou todas as alegações, porque estavam sendo feitas algumas alegações de que ele estava preparando uma equipe para, de forma emergencial, conversar com autoridades iranianas e organizar uma reunião entre Steve Witkoff e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Sr. Araghchi. Isso foi rejeitado pelo próprio Donald Trump, mas ele disse que está buscando mais do que um cessar-fogo, o que mais uma vez levantou preocupações de que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra de mudança de regime de forma mais direta. Claro, sabemos que os Estados Unidos estão fornecendo apoio logístico a Israel, sempre fornecendo apoio militar a Israel, e agora a questão é, até que ponto os Estados Unidos vão se envolver? Essa é uma situação em evolução. E em outro ato de desespero, outro ato que, na minha opinião, mostra o pânico que está acontecendo em Washington, Donald Trump rejeitou a avaliação de Tulsi Gabbard durante a avaliação anual de ameaças, algo que ela mantém, que é que o Irã não está construindo uma arma nuclear. Ele disse que não se importa com o que Tulsi Gabbard disse. E ele vai continuar acreditando que o Irã possui uma arma nuclear, ou armas nucleares, e vai continuar respondendo da mesma forma, com base nessa desinformação, aparentemente. E isso realmente representa, na minha opinião, uma grande exposição, uma revelação de quão desesperados e em pânico os Estados Unidos estão neste momento ao tentar gerenciar a situação. Há muita névoa de guerra, parece haver muita indecisão e muita incerteza sobre a possível resposta dos Estados Unidos. Então é basicamente esse o cenário atual. O Irã vai continuar com seus ataques de mísseis, vai garantir que a Operação Verdadeira Promessa 3 continue. Temos visto que os sistemas de defesa aérea de Israel estão ficando exaustos e estão sendo cada vez mais alvo. Israel está demonstrando que não possui as capacidades, embora continue afirmando que tem, para atingir significativamente as instalações nucleares do Irã. No entanto, possui as capacidades para aterrorizar civis, e está fazendo isso. Agora está atacando a mídia. No geral, apesar de sua alegação de superioridade aérea, o Irã está realizando ataques diurnos com mísseis contra Israel que estão causando danos, deixando praticamente todo o país em alerta máximo e prejudicando a capacidade do chamado Estado de Israel de funcionar como sociedade. Isso, acredito, faz parte da guerra de atrito do Irã e do que ele espera alcançar à medida que o conflito se intensifica. O Irã encara isso como uma guerra longa. Não vê isso como uma guerra curta. Ele percebe que a escalada está sendo gerida em grande parte pelo que os Estados Unidos fazem. E isso vai determinar muito sobre como o Irã será capaz de responder e o que o Irã deve fazer. Teremos que continuar acompanhando tudo isso. Do lado dos Estados Unidos, no entanto, à medida que vemos os constrangimentos se acumularem, à medida que vemos os sistemas de defesa aérea de Israel falharem, à medida que vemos mísseis iranianos continuarem a ser lançados em território israelense, e à medida que vemos não apenas vítimas, porque o Irã não está buscando um grande número de vítimas,
Mas à medida que vemos os alvos se tornarem cada vez mais impactantes, tanto em termos de seu caráter simbólico, quanto de seu impacto real, agora estamos vendo tanto os Estados Unidos quanto Israel correndo para se preparar para uma guerra maior. O Irã diz que está preparado para isso. Iran says it is prepared for this. Iran has said that it is ready to target assets. O Irã afirmou que está pronto para atacar ativos em toda a região, caso os Estados Unidos se envolvam mais. Então, teremos que esperar para ver. Na minha avaliação, seria um desastre para o governo Biden entrar totalmente nessa guerra. E também, na minha opinião, como os constrangimentos já aconteceram, como Israel já enfrentou um dos momentos mais humilhantes de sua história, tão celebrada quanto horrível, genocida e colonial, em muitas situações, haveria uma reação imediata dos Estados Unidos se o país estivesse numa posição melhor e se sentindo confiante. Vale lembrar que os Estados Unidos não demoram, não esperam, não pensam estrategicamente. Quando podem atacar imediatamente e com grande força, eles o fazem. Immediately and with major force, it does. So many actually, even in the Western mainstream media, Na verdade, muitos, até mesmo na grande mídia ocidental, na Fox News e em outros lugares, pessoas como Steve Bannon insinuaram que os Estados Unidos sob Donald Trump provavelmente já teriam atacado. Agora, não vou subestimar a capacidade dos Estados Unidos de cometer crimes de guerra horríveis, entrar nessa guerra e causar muitos danos ao Irã. Mas parece que a hesitação que os Estados Unidos estão demonstrando sob Donald Trump neste momento se deve ao fato de que há muitas considerações a serem levadas em conta. Primeiro, se os Estados Unidos realmente entrarem nessa guerra, há o potencial de destruir, e vou dizer isso de forma muito clara, destruir o sistema econômico mundial, a economia global. Veremos uma recessão. Veremos os preços do petróleo subirem a níveis que não vemos há gerações, se é que já vimos. Veremos uma calamidade econômica e veremos uma queda na confiança pública e na legitimidade nos Estados Unidos e no mundo, nos Estados Unidos em geral. Isso é algo que Donald Trump terá dificuldade em navegar e administrar em um ponto tão inicial de seu governo. Claro, os falcões de guerra em relação ao Irã, pessoas como Lindsey Graham, não se importam com isso. Eles estão vendo uma oportunidade agora para tentar agir o mais rápido e com a maior força possível para promover uma mudança de regime. Eles estão olhando para o Ayatollah Ali Khamenei. Eles o veem como a cabeça da serpente. Eles querem matá-lo. Eles querem assassiná-lo. Eles querem enviar uma mensagem ao povo iraniano de que seu governo, que seu sistema político, não está apenas sob ameaça, mas será destruído em breve. E isso é terror psicológico. Isso é terrorismo. Vemos Israel cometendo atos de terrorismo nas últimas 24 horas. Eles têm se concentrado muito em detonar carros-bomba e agir de uma forma que atinge o coração do povo iraniano, de modo a enviar uma mensagem de que eles devem ter medo e que esse medo deve levá-los a querer destruir o governo iraniano, a derrubá-lo. Agora, parece que o povo iraniano não está interessado nisso. Não vemos nenhuma evidência de protestos ou atividade de revolução colorida no Irã. Isso provavelmente indica que o povo iraniano, pelo menos, está se unindo em torno do governo atual em um estado de guerra. Agora, isso sempre foi o mais provável de acontecer. O povo iraniano tem sofrido décadas de sanções, ameaças de guerra e guerra de fato. Lembre-se, após a Revolução Iraniana em 1979, a guerra Irã-Iraque começou imediatamente. Os estadunidenses apoiaram, quer dizer, alguns dizem que os Estados Unidos apoiaram ambos os lados, mas enviaram armas de destruição em massa para o governo iraquiano. Isso levou a baixas e perdas horríveis em ambos os lados, mas isso foi logo após a Revolução Iraniana de 1979. E o Irã saiu disso. Conseguiu se reconstruir e continuar desenvolvendo sua sociedade sob sanções. Então, neste momento, tanto o povo quanto o governo do Irã estão demonstrando que não estão se curvando. Eles não estão capitulando diante de Israel ou dos Estados Unidos.
E neste exato momento, os Estados Unidos estão ponderando se vão se envolver ainda mais. E como isso seria? Bem, já disse nesse programa antes que os Estados Unidos enfrentam um grande dilema, pois ao enviar seus destroyers navais, seus porta-aviões e seus petroleiros, entre outros, para a região, precisam considerar que o Irã pode até estar se contendo agora, porque está guardando seu armamento mais avançado e seus estoques de mísseis mais eficazes para o caso de um conflito mais amplo e maior. Isso pode significar que os Estados Unidos precisam levar em consideração o que acontece quando caças americanos F-16 ou F-35, ou qualquer que seja a aeronave, o SS Nimitz e outros destroyers navais. O que acontece quando o Irã os atinge com seus sistemas de defesa aérea ou seus mísseis hipersônicos avançados. Porque, se os Estados Unidos perderem até mesmo apenas um desses em um conflito, será uma cena incrivelmente prejudicial e um golpe para o excepcionalismo americano. As elites dirigentes, o establishment de política externa, provavelmente vão querer escalar ainda mais. E isso pode significar uma situação potencialmente nuclear, em que os Estados Unidos considerem lançar uma bomba nuclear sobre o Irã. Diante desse perigo, porque se os Estados Unidos seguirem por esse caminho, será o fim de Donald Trump. Isso pode sinalizar Zara de desencadear uma andrização alçada nos Estados Unidos, em muito rápido. Tudo isso é extremamente perigoso para os Estados Unidos. Sem mencionar o fato de que as forças armadas dos Estados Unidos estão exaustas. Seus sistemas de defesa aérea estão esgotados. Eles já usaram grande parte de seu armamento e tudo que tinham no conflito da Ucrânia. E claro, existem forças dentro do establishment de política externa do ZSUOL que olham para a Ucrânia e pensam que se gastarem tudo o que lhes resta em uma guerra de mudança de regime no Irã, não terão nada para a China. Então, este é o exército dos Estados Unidos, o Império dos Estados Unidos, sobrecarregado. Estamos vendo seu declínio e estamos vendo o pânico que a Operação Verdadeira Promessa 3 expôs no Império dos Estados Unidos e, claro, em Israel junto com ele. Então, teremos que ver para onde tudo isso vai. Ainda é uma situação em evolução, mas agora sabemos que o Irã está implementando armamentos mais avançados. Sabemos que o Irã está reduzindo o volume de seus ataques, ou seja, o tamanho deles em uma única investida, mas está utilizando operações mais táticas contra a inteligência israelense, por exemplo. Eles também estão usando métodos muito avançados para enganar Israel, fazendo com que atirem em alvos falsos e outros tipos de distrações, o que tem permitido preservar os estoques de segurança do Irã e as instalações onde estão armazenados. Tudo isso para dizer que o Irã continua lutando. O governo ainda está intacto. Muitos estão se perguntando se isso pode continuar da mesma forma. E minha avaliação é que o Irã parece estar muito preparado para um conflito prolongado, não apenas com Israel, mas potencialmente com os Estados Unidos, dependendo de como os Estados Unidos realmente responderem a isso. Durante o governo Trump, vimos que essa imprevisibilidade é muito perigosa. Isso pode levar a escaladas, como a que estamos discutindo aqui. Mas, e precisamos dizer mais aqui, embora os perigos sejam muito reais, não devemos nos enganar, pensando que o Irã perder sua liderança militar, sendo atingido da forma como foi contra civis, não é algo impactante. Primeiro, isso envia uma mensagem muito clara ao povo iraniano de que eles têm escolhas a fazer, ou se preparar e lutar em uma guerra, ou capitular. Essa é uma escolha muito difícil para as pessoas, e é um símbolo do heroísmo do povo iraniano que vemos, por exemplo, a repórter da Iranian Broadcasting Corporation, uma emissora de televisão iraniana, voltar e relatar isso após um ataque aéreo. Isso demonstra um enorme nível de determinação. Mas a decapitação da liderança militar, embora não vá derrubar o regime neste momento, eles não vão derrubar o governo iraniano agora, marca um desafio significativo que o Irã enfrenta, que é o fato de estarem fortemente infiltrados.
E enquanto eles estão trabalhando nisso, e eles realmente estão se esforçando para eliminar qualquer infiltração da Mossad e da inteligência israelense que tenha ocorrido, parece que isso é bastante significativo e terá impacto na duração e no rumo deste conflito. Mas neste momento, o Irã está se defendendo, está revidando, não está à beira ou prestes a cair. E agora, tudo depende do que a administração caótica, confusa, em pânico e absolutamente belicista de Donald Trump vai fazer à medida que entramos na próxima fase, não só da Operação Verdadeira Promessa, mas, é claro, desta guerra contra o Irã, que busca mudar o regime e atacar o Afeganistão e todo o mundo multipolar nesse processo. Porque lembrem-se, eu venho dizendo isso desde o começo, o caminho da Líbia para a Síria, e claro, todas as operações de mudança de regime das quais os Estados Unidos e Israel participaram, o genocídio em Gaza, tudo o que aconteceu na região, tudo isso aponta para a destruição da Rússia, China e Irã, em última análise. E agora o Irã, o projeto Irã, está a todo vapor.